Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quarta-feira, hoje, 11 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Bom dia. Bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha a programação aqui pela 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Brasil concentra 76% dos incêndios na América do Sul. PSD e União Brasil selam acordo por sucessão na Câmara e no Senado. A menos de um mês da eleição, TSE alerta para a necessidade de atualizar o e-título. Goiás lança programa para incentivar a preservação ambiental em áreas nativas. Candidatos do CNU podem acessar cartões de resposta. Estudo aponta queda de investimento com ensino no Brasil. Em 10 dias, Pantanal já tem o dobro do total de incêndios de setembro do ano passado. A Anatel torna a regra contra telemarketing mais rigorosa. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul. É o que informa o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O aumento no número de focos se deu no bioma Cerrado, que ultrapassou a Amazônia nas frentes de fogo e registrou 2.489 focos ontem e hoje. Uma das maiores especialistas em fogo do país, a diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, diz que o avanço dos incêndios em grande parte do país preocupa principalmente pela antecipação do período crítico. Nesses primeiros dias de setembro, os focos distribuídos pelo país superam o dobro do que foi observado em 2023. Em apenas 10 dias, são 37.492 focos registrados, enquanto no mesmo período do ano anterior haviam sido 15.613. Para Ana Alencar, esse ano o fogo foi potencializado por uma confluência de fatores que vão desde os fenômenos como o segundo ano de El Niño, seguido pelo Laninha, passando pelo aquecimento global e a ação humana. As cúpulas do União Brasil e do PSD se reuniram para um jantar na segunda-feira em Brasília para firmar um acordo na disputa pela sucessão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ao lado dos ministros da Comunicação Juscelino Filho e do Turismo Celso Sabino, o líder do PSD, o deputado Antônio Brito da Bahia e o líder do União Brasil também da Bahia, Omar Nascimento, compartilharam um momento nas redes sociais. Brito e Omar disputavam o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para concorrer ao cargo em fevereiro de 2025. No entanto, na semana passada, a saída do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, da disputa em favor do líder do seu partido, Hugo Mota, colocou o paraibano como favorito para ser candidato de Lira. A ascensão de Mota fez Elmar, visto por todos como favorito de Lira, perder o posto. O deputado baiano ficou irritado com a perda da preferência e resolveu procurar o presidente do PSD, Gilberto Kassab, na semana passada, para construir uma candidatura para se opor a Mota. O acordo firmado estabelece que Brito e Omar vão manter as candidaturas por enquanto. No entanto, nos próximos meses, somente o nome que mais angariará apoios se manterá na disputa. 6h40. A ministra Carmen Lúcia garante urnas invioláveis ao lacrar o sistema no TSE. Vamos saber dos detalhes dessa matéria de Yuri Hudson. O Tribunal Superior Eleitoral finalizou nesta terça-feira a lacração de todos os sistemas do processo eleitoral. A cerimônia ocorrida em Brasília certifica a integridade e a autenticidade dos programas que serão usados nas urnas eletrônicas. Além da lacração, o sistema recebeu a assinatura da presidente do TSE e de outras autoridades.
A ministra Carmen Lúcia destacou que a cerimônia atesta a confiabilidade do processo para garantir ao eleitor que no momento em que o voto é registrado em uma urna, ele seja computado de forma totalmente segura. Confiável é o sistema, íntegro é o processo eleitoral brasileiro, portanto, coerente com o que a Constituição garante, que cada eleitor livremente poderá escolher quem vai representá-lo no próximo mandato de vereadores e prefeitos. Em todas as localidades onde há cidadãos brasileiros, haverá uma urna próxima, uma zona previamente fixada, na seção previamente identificada, para que ele possa exercer o seu direito político fundamental, o de escolher aquele que ele acha que pode representá-lo. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, sustentou que a segurança do sistema eleitoral torna a urna indevassável. Ele frisou ainda que o código-fonte presente no sistema foi aberto e colocado à prova, inclusive com testes de segurança e ataques hackers. Então nós estamos no dia de hoje finalizando 2 anos de intenso trabalho de desenvolvimento dos sistemas eleitorais. Sistemas que também estão abertos às instituições fiscalizadoras desde o dia 6 de outubro de 2023. Disponíveis às instituições fiscalizadoras que desejem verificar, acompanhar o seu desenvolvimento. O procedimento teve a participação das chamadas entidades fiscalizadoras, um grupo de instituições que faz a auditoria e a verificação dos sistemas eletrônicos de votação. Entre elas estão partidos políticos, a OAB, Ministério Público, CGU e também a Polícia Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Um policial civil foi preso suspeito de espancar e matar um adolescente de 13 anos asfixiado em Silvânia, no sudeste do estado. Josimar Pereira Batista se entregou voluntariamente e é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil por homicídio qualificado contra menor de 14 anos. De acordo com Flávia Dalila, secretária de Saúde de Silvânia, Thalisson Ferreira foi deixado no Hospital Nosso Senhor do Bonfim. O menino foi retirado de um carro por 3 homens que deixaram o hospital antes de os médicos confirmarem a morte. A declaração de óbito diz que Thalisson morreu de asfixia por estrangulamento. A defesa de Josimar informou que ele se apresentou voluntariamente à polícia e que irá colaborar com o esclarecimento da verdade. A Polícia Civil informou que todo o caso já está sendo investigado pela Corregedoria e que o processo vai seguir em sigilo. Um trabalhador rural de 45 anos morreu após um incêndio em uma fazenda em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado pelo dono da fazenda. O relatório médico indicou que o trabalhador sofreu queimaduras em 85% do corpo. O acidente aconteceu neste domingo. De acordo com o relato, o trabalhador foi encontrado acordado e conversando, apesar de ter o corpo gravemente queimado. Ele foi levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário da fazenda foi informado sobre o incêndio e, ao chegar ao local, conversou com seu filho e viu uma máquina em chamas. Ele então perguntou sobre o paradeiro do trabalhador, o procurou e o encontrou dentro do barracão onde ele morava. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os incêndios da região foram controlados, estão sendo monitorados por equipes em terra e via satélite. 6h44 e o Rio Meia Ponte chegou ao seu nível crítico 3 e a Secretaria de Meio Ambiente agora orienta e fiscaliza usuários do leito do rio. Quem traz detalhes dessa ação é Juliana Carnevale. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás entrou em contato com os proprietários de barragens na região do Rio Meia Ponte para que fiquem em alerta. Se for necessário, vai solicitar que façam uma liberação controlada de água para dar suporte ao abastecimento de água da região. Após 135 dias sem chuva, o Rio Meia Ponte entrou no nível crítico 3. Por isso, equipes da Secretaria estão em campo com a missão de visitar 83 pontos de captação no Alto Meia Ponte, como empresas e propriedades rurais. O objetivo é fiscalizar, orientar e conscientizar a respeito da necessidade do consumo consciente. Existe uma deliberação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Meia Ponte que estabelece quais medidas devem ser tomadas de acordo com o nível que o rio alcança.
Como a vazão está menor do que 3 mil litros por segundo, o nível crítico em que o rio se encontra é o 3. Para esse nível, a deliberação prevê reduzir em 50% a água captada, exceto quando for para abastecimento doméstico e para a criação de animais. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. O torcedor colombiano não viu uma vitória da sua seleção sobre a Argentina há 5 anos. O jejum foi quebrado nesta terça-feira no Estádio Metropolitano, em Barranquilha. Com todo o apoio da torcida, os jogadores da Colômbia demonstraram muita vontade contra os atuais campeões da Copa América no primeiro encontro depois da decisão protagonizada pelas duas equipes em julho deste ano. Yerson Mosquera fez o primeiro para os donos da casa. Nico Gonzalez empatou para os argentinos e Rames Rodrigues fez o gol da vitória da Colômbia. Vamos falar de Copa do Brasil. O Bahia reencontra o Flamengo nesta quarta-feira com o desafio de superar a vantagem conquistada pelos cariocas no jogo de ida para se garantir na semifinal da Copa do Brasil. Caso consiga, o tricolor baiano alcança um feito inédito, avançar na Copa do Brasil após perder o primeiro jogo em casa. O Bahia perdeu o jogo de ida para o Flamengo na Fonte Nova por 1-0, resultado que o obriga a vencer o jogo da volta das quartas de final nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Se o esquadrão ganhar pelo placar simples, haverá disputa de pênaltis. Qualquer vitória por 2 ou mais gols de vantagem classifica o time baiano. O tricolor não vence o Flamengo há 5 anos, com 9 derrotas em 9 partidas, além de 27 gols sofridos e 10 marcados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado brasileiro da soja esteve travado nesta terça-feira. A Bolsa de Mercadorias de Chicago apresentou quedas expressivas, o dólar subiu e os prêmios continuaram firmes. Ainda assim, os preços domésticos ficaram de estáveis a mais baixos e houve pouca oferta no dia. Os agentes esperam pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano. Confira os preços médios da saca nesta terça-feira. Em Porto do Rio Grande, baixou de 142 para 141,50. Em Cascavel, Paraná, desvalorizou de 135 para 133 reais. Porto de Paranaguá decresceu de 143 para 141 reais. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca caiu de 133 para 132 reais. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, estabilizou em 130 reais. Já em Rio Verde, aqui em Goiás, desvalorizou de 130 para 128 reais. Os contratos futuros da soja negociados em Chicago fecharam a terça-feira com preços bem mais baixos. O mercado foi derrubado pela combinação de 2 fatores: as condições das lavouras norte-americanas melhores do que o esperado e as importações recorde de soja na China em agosto, que reduzem o potencial de compras futuras do país asiático, também acabou colaborando para assegurar o mercado nesta terça-feira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Foram disponibilizadas ontem, terça-feira, para quase 1 milhão de candidatos o concurso público nacional unificado, as imagens dos cartões de resposta. O acesso a esse material estará na área do candidato, mesma página onde foi feita a inscrição para o concurso cpnu.sesgranrio.org.br/login, onde será necessário fazer o login no portal gov.br e clicar na área do candidato. O concurso teve provas aplicadas em 228 cidades do país no dia 18 de agosto. O processo de digitalização dos cartões de resposta começou na primeira semana de setembro, na sede da Fundação Sesgran Rio, com o término da logística reversa, que concluiu o recolhimento de 100% dos cartões, além de provas e materiais administrativos utilizados durante a aplicação do concurso. A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado. E mais da metade dos donos de motocicletas do país não tem habilitação para a categoria, é o que mostra uma pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito. Segundo o estudo divulgado ontem, dos 32 milhões e meio de proprietários de motos, motonetas e ciclomotores registrados no Brasil, 17 milhões e meio, que equivale a 53,8% do total,
não têm carteira nacional de habilitação válida para conduzir esses veículos. Segundo a Senatran, os resultados podem ser explicados, entre outros fatores, pelo custo acessível do veículo, pelo crescimento de negócios com veículos compartilhados, aluguel de motocicletas ou motonetas e também pela dificuldade de acesso a CNH por parte da população. O estudo também destaca a expansão das áreas urbanas, a necessidade de transporte individual em regiões com infraestrutura limitada, como fatores que podem explicar o alto número de proprietários sem habilitação. Os homens representam 80% dos proprietários de motocicletas, com a maioria dos proprietários na faixa etária de 40 a 49 anos, seguida por aqueles de 50 a 59 anos. Entre os que possuem habilitação, a maioria está na faixa etária de 30 a 39 anos. 7/17, estudo aponta queda de investimento com ensino aqui no Brasil. Vamos saber dos detalhes desse estudo com Norberto Notari. Investimento com educação de base vem caindo ao longo dos anos no Brasil. De acordo com um estudo recente chamado Education at Glace, ligado à OCDE, de 2015 a 2021, a queda de gastos com o setor foi de 2,5%. Para se ter uma ideia, a média de investimento no país por aluno da rede pública de ensino é algo equivalente a R$ 20.500. Já entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, então a OCDE, referência em desenvolvimento humano, o valor praticamente triplica e chega aí em torno de 66.500. É o caso de Luxemburgo, que lidera o ranking, além de Suíça e Noruega. O Brasil só investe mais que Romênia, Turquia, África do Sul, México e Peru. Doutor em Educação e professor da Universidade Federal de São Carlos, José Carlos Rotem, explica que a situação não se trata apenas de falta de recursos. Nós podemos dizer, sim, que os recursos eles são limitados. Mas, quando nós pensamos em um país e quando nós pensamos na questão da verba pública, do fundo público, a gente tem que pensar quais são as opções do país. O país deseja ficar um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, ou deseja caminhar? Então, os recursos são também opções, processos de decisões de uma sociedade, de que essa sociedade, se ela pretende ter um futuro, ela precisa escolher investir na educação. Para o professor da Escola de Educação e Negócios da Universidade de Anhembi-Morumbi, Constantino Pico, é fundamental priorizar o setor para mudar a realidade do país. É uma questão de prioridade. É uma questão de política pública que deveria levar mais a sério a educação. Então, no momento em que a educação brasileira for uma política pública prioritária, que realmente ser considerada como uma estratégia de levar o país a um patamar de país desenvolvido, certamente nós vamos atrás dos recursos que nós necessitamos para que possa ser colocado o nosso país nessa posição de país desenvolvido. Então, é uma questão de decisão política. De acordo com o relatório, Luxemburgo investe aproximadamente o equivalente a R$140 mil por aluno. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h20. Em mais uma ação contra empresas que enganam pessoas interessadas em comprar veículos através de consórcios, a Polícia Civil prendeu 20 pessoas nesta terça-feira na região metropolitana de Goiânia. A suspeita é que os investigados, que trabalhavam em diferentes empresas, causaram em pouco mais de um ano prejuízos a mais de 100 pessoas. Essa ação desencadeada dá sequência a uma operação que começou no ano passado e que já cumpriu nesse período 50 mandados judiciais e encerrou as atividades de mais de 30 empresas em Goiânia. De acordo ainda com as investigações conduzidas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, a DECOM, golpistas atraíam pessoas interessadas em adquirir veículos com a promessa de que receberiam o bem logo após o pagamento da primeira parcela. Quando o prazo previsto terminava e o cliente retornava à empresa para cobrar o bem, porém, era informado que havia pago, na verdade, por um serviço de consultoria de crédito. A empresa, então, segundo a polícia, se negava a devolver o valor pago pela parcela. E o programa Cerrado em Pé de pagamento por serviços ambientais foi lançado na última terça-feira na sede da Federação da Agricultura e Pecuária, a FAEG, em Goiânia. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado destacou o pioneirismo de Goiás na gestão ambiental. Saímos à frente e sei que outros estados vão querer copiar Goiás, afirmou ele. Caiado vê o PSA como uma política de longo prazo destinada a ser continuada por futuras gestões,
ao oferecer compensação financeira para produtores que optam por preservar as suas terras. O programa, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visa incentivar a preservação da vegetação nativa através de incêndios econômicos. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, o cadastro para adesão ao programa será simples e desburocratizado. O PSA não remunera áreas já protegidas por lei, como as reservas legais ou áreas de preservação permanente, as APPs, mas foca em áreas em que os proprietários poderiam legalmente suprimir para o cultivo ou criação de gado. Através desse programa, esses produtores que voluntariamente preservarem áreas nativas serão recompensados. O governo do estado amplia em 124% o número de leitos de UTI e enfermaria desde 2019. Eduardo Bernardo é quem traz os detalhes. A Secretaria de Estado da Saúde tem desenvolvido ações para ampliar a assistência à saúde. Em 5 anos, o número de leitos teve um aumento significativo de 124%. Em 2018, o estado possuía um total de 1.635 leitos de internação de UTI e de enfermaria, da rede própria e contratualizada. Em 2024, este número saltou para 3.673. Outro destaque são os leitos para recém-nascidos e crianças em todo o estado, uma demanda antiga. Em 5 anos, a quantidade de leitos de UTI neonatal da rede própria goiana saltou de 8 para 39, o que representa um avanço de quase 400%. Já o número de UTIs pediátricas saiu de 42 leitos em 2019 para 84 neste ano, o que caracteriza um aumento de 100%. Além dos leitos próprios, a Secretaria de Saúde também contrata outros em unidades de saúde espalhadas pelo estado, incluindo municípios como Catalão, Rio Verde e Anápolis. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h23. Venezuela e Uruguai ficaram no empate sem gols na partida disputada no Estádio Monumental de Maturim. Os venezuelanos lotaram as arquibancadas para assistirem ao jogo da seleção, que sonha em disputar a sua primeira Copa do Mundo. Diante de uma equipe uruguaia muito desfalcada, os donos da casa pressionaram e finalizaram cerca de 20 vezes, chegando a marcar com Rondon, que teve o gol anulado. O empate não foi bom para nenhuma das duas seleções. A Venezuela cai para a 6ª posição e o Uruguai perde a vice-liderança e se torna a 3ª colocada na tabela. E jogando fora de casa, o Brasil não foi páreo para o Paraguai. O time do técnico Dorival Júnior sofreu gol no início do confronto e não teve forças para superar o ferrolho defensivo da equipe da casa. Mesmo com uma leve melhora no segundo tempo, o time verde e amarelo pecou na criatividade, não conseguiu marcar e conheceu mais uma derrota nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com a derrota, o Brasil estacionou nos 10 pontos ganhos, ocupando agora a 5ª colocação na tabela das eliminatórias. O Paraguai, que está em 7º lugar e na zona da repescagem, soma apenas 1 ponto a menos. Na próxima rodada das eliminatórias, a seleção encara o Chile em Santiago. Na sequência, em solo nacional, o time verde e amarelo mede forças com o Peru, o lanterna da competição. Os 2 jogos serão na 2ª semana de outubro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo segue apresentando alta generalizada nos preços, com muitos negócios saindo acima das referências médias em alguns estados. De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, as escalas de abate estão na posição menos confortável do ano, entre 5 e 6 dias úteis a depender da praça. Em função do forte ritmo de embarques da carne bovina e da melhora dos indicadores domésticos, as indústrias mantêm os abates em patamares elevados, não considerando elevação da ociosidade média, mesmo diante da alta de preços da arroba do boi gordo. Confira os preços médios da arroba do boi nesta terça-feira. Em São Paulo, ficou em R$ 253,17. Goiás, R$ 243,39. Minas Gerais, R$ 244,41. Mato Grosso do Sul, R$ 255,23. E em Mato Grosso, R$ 220,61. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26. Parlamentares do Congresso praticamente não destinaram emendas para o combate a incêndios no país neste ano.
Ao todo, menos de 1% dos recursos enviados por deputados e senadores para os estados neste ano foram destinados para ações de prevenção e controle de queimadas. Do total de aproximadamente 21 bilhões de reais empenhados em demandas individuais neste ano, apenas 236 mil reais foram encaminhadas para ações de prevenção e combate e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. O dado é alarmante em um contexto em que o país convive com índices de queimada recorde e uma das piores secas da sua história. Nessa terça-feira, inclusive, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para ampliação do efetivo nas regiões mais afetadas pelo fogo. Pente fino do INSS corta metade dos benefícios analisados. Economia chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Vamos conferir essa ação e os detalhes dela com Humberto Ferretti. Pente fino do INSS corta praticamente metade dos benefícios analisados. Até agora foram avaliados 238 mil auxílios, dos quais 133 mil foram cancelados. Com isso, o governo deve economizar até o fim do ano cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O número, porém, pode aumentar, já que o pente fino continua e até 800 mil auxílios devem ser reavaliados ainda em 2024. A Previdência Social calcula que a economia, com o cancelamento de benefícios irregulares, pode chegar a quase 3 bilhões de reais. A operação tem como um dos objetivos reduzir o rombo do INSS e das contas públicas como um todo, já que o governo tem sido pressionado para cortar despesas e conseguir fazer com que os gastos caibam no orçamento, preferencialmente sem criar mais impostos. Para não depender apenas da perícia presencial e acelerar o pente fino, a Previdência tem usado a tecnologia. O sistema Ateste-Med usa recursos de inteligência artificial que analisam a letra do médico e a tinta da caneta da assinatura, por exemplo, para identificar possíveis fraudes. E até se um mesmo profissional de saúde concedeu atestados em cidades diferentes, ao mesmo tempo, os beneficiários do INSS devem manter o cadastro atualizado para caso o órgão suspeite de alguma irregularidade e precise entrar em contato. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h28, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 11 de setembro. No próximo bloco, em 10 dias, Pantanal já tem o dobro do total de incêndios de setembro do ano passado. A Anatel torna a regra contra o telemarketing mais rigorosa. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h41, a gente chega trazendo para você, então, as principais ocorrências das últimas 24 horas, né? O que virou destaque em Mineiros e região. Jornal Verde Vale. Bombeiros. A gente chega trazendo, então, para você a parte do Corpo de Bombeiros Militar, o 16º Batalhão de Bombeiros aqui que atende a nossa cidade de Mineiros, né? Teve aí um destaque. Foi ali por volta das 13h40 de ontem, a guarnição de resgate ela foi acionada para atender aí uma ocorrência de queda de motocicleta lá na GO 341, na região do Morro Vermelho. Quando a equipe chegou ali no local, né, a vítima do sexo masculino de 38 anos, que se apresentou como sendo o condutor da motocicleta, ele estava ali um pouco desorientado, mas acabou recusando o atendimento. A segunda vítima, que seria ali a garupa da moto, de 35 anos, do sexo feminino, apresentava escoriações pelo corpo. A equipe do Corpo de Bombeiros fez aí os atendimentos, limpou os ferimentos, imobilização e transportou aí para a UPA da nossa cidade. Foi essa, então, a principal ocorrência, destaque do Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas. A gente gira agora trazendo para você a parte da Polícia Militar e da Polícia Civil na nossa cidade e região. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora, 7h42, olha, a principal ocorrência, o principal destaque das últimas 24 horas foi aí, né, o autor do homicídio ali, o homem que matou
e carbonizou o corpo encontrado no Jardim das Perobeiras, foi preso e confessou o crime. E ele disse que a motivação desse crime foi ali após ele descobrir que a vítima era transexual. Ele pensava que a vítima era mulher, nas palavras dele, mas quando descobriu que era transexual, eles acabaram se desentendendo, né? E aí foi aonde começou a agressão que culminou na morte dessa pessoa. E a respeito desse assunto, a gente começa ouvindo aí o delegado Marcos Gomes, que foi o responsável por conduzir essa investigação aí na Polícia Civil, para que a Polícia Militar lograsse êxito em encontrar o suspeito, né, que confessou o crime, José Wagner da Silva. Vamos ouvir então as palavras do delegado Marcos Gomes. Assim, após um trabalho aí excepcional desde o início do conhecimento do crime, após a identificação do autor, a divulgação da imagem do autor e o apoio da sociedade mineirense, aí foi possível, através de uma ligação do 190, localizar o autor do crime. Ele foi conduzido aqui à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado, e na ocasião que ele confessou o crime e alegou a situação da sexualidade da vítima em um momento ali após ter ingerido bebidas alcoólicas e utilizado drogas, devido à opção sexual dessa vítima, que ele, segundo ele, não tinha conhecimento, foi um dos motivos principais da morte da vítima. Esse homem, ele conhecia essa vítima de forma prévia? Acredita que foi premeditado ou foi ali algo que aconteceu? A Polícia Civil, ela continua a investigação para concluir o inquérito policial, porém, segundo o autuado aqui, ele alega que não conhecia essa pessoa. Ela teria se apresentado como Mirela e foi a primeira ocasião que ele a conheceu, segundo ele, mas isso aí será apurado durante o inquérito policial. Por se tratar aí de uma pessoa com uma orientação sexual, homossexual, ele pode ser enquadrado em algum outro crime além do homicídio ou não? Tem o homicídio qualificado aí, já está, também a ocultação de cadáver, e vai ser verificado essa situação, se de fato o crime foi nesse sentido por conta da opção sexual, mas isso aí só vai ser verificado mesmo ao final do inquérito policial. Ele é do estado de Alagoas e ele não tinha antecedentes criminais.